certo? Vou enviar aqui no chat um registro para chamada, então vocês enviam um nome para mim, por favor. E vamos iniciar. Vou colocar aqui a apresentação. E pronto. Então, beleza. Então, vamos para a correção dos exercícios da aula que nós tivemos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui numa 150. Nossa, 180. Assim, tá enquadrado. Permitir aqui para você. Não tá, Heloísa presente. Então tá, vamos lá para os exercícios. Então, observe a tirinha a seguir para responder as próximas questões. Então, uma tirinha do Calvin, né? Ele correndo para pegar o ônibus. Cheguei em casa, saindo do ônibus, né? Cheguei em casa, estou livre o resto do dia. O resto do dia é todinho meu. Finalmente eu vou ter algum tempo só para mim. Liberdade, doce liberdade. Ha, ha, ha. Aí ele chega no último quadrinho, a gente tem uma quebra, né? Dessa expectativa dele poder aproveitar o tempo com a liberdade que ele possui, com ele assistindo a TV, ficando inerte, passivo no sofá, apenas recebendo aí as informações e os valores que são transmitidos por este veículo midiático que é a TV, certo? Hoje em dia a gente tem que atualizar esse discurso, né? A gente não fica só preso na TV, mas a gente também fica preso nos celulares, certo? A gente fica até encurvado, olhando tanto para baixo e esquece de ver a vida e aproveitar essa liberdade que o Calvin está aludindo nessa tirinha, certo? Tomei a liberdade de fazer aqui uma janela com grades, só para exemplificar um pouco essa prisão que contrasta com o desejo de liberdade que ele falou antes. Então, com base nessa tirinha, vamos lá. Então, A. Considere os elementos verbais e não verbais da tirinha, explicando qual o sentimento que domina o personagem nos dois primeiros quadrinhos. Então, trata-se de um sentimento de alegria que se manifesta na satisfação de Calvin ao chegar em casa, correndo, cantando, ansioso por celebrar sua doce liberdade. B. O último quadrinho confirma a expectativa criada pelos dois primeiros ou rompe com ela. Explique sua resposta. Então, aqui nesses dois a gente tem esse anseio pela liberdade e chega no último, há essa quebra com ele sentado apenas no sofá. Então, essa expectativa é rompida, né? Rompe quando Calvin diz que está livre e que o resto do dia é todo seu. Supõe-se que ele vai fazer coisas diferentes das habituais, que demonstrem sua liberdade de escolha. No entanto, ele fica parado, inerte, passivo, em frente à televisão, contrariando as expectativas geradas nos dois primeiros quadrinhos. Ah, no, não é o fato dele simplesmente estar na frente da TV, porque agora eu estou na frente do computador, eu estou em frente à câmera e vocês também estão em frente, ou no celular assistindo a minha aula, ou através do computador assistindo. Mas é aquilo que está sendo transmitido com esses veículos, com esses aparelhos, certo? Não é apenas ficar no objeto tecnológico, mas aquilo que é transmitido por ele, certo? Porque isso aqui poderia ser utilizado para buscar conhecimento, né, como diria o ET Bilu, mas o que a gente faz é simplesmente ficar passivo, recebendo aí esses estímulos externos dos veículos midiáticos que estão propagando valores e estimulando o consumo. Então, calma. Gente, televisão aqui. Peraí. Deixa eu colocar aqui para entrar. Então tá. C. Retomando os versos da canção Televisão, essa aqui é o nosso conteúdo da aula faz a menção a essa letra aqui, Televisão do grupo musical Titãs, certo? Onde ele fala que a televisão deixou ele burro, burro demais, que ele não consegue pensar, todas as coisas parecem iguais. Eu não trouxe essa canção para vocês, certo? Caso vocês tenham interesse, podem pesquisar no YouTube essa música aqui que é a televisão do grupo Titãs, certo? Mas dá para pegar a ideia presente nessa letra, sem também tê-la escutado, certo? Não vou conseguir colocar aqui para vocês escutarem devido ao nosso tempo que é curto, né? Mas recomendo que escutem. Não somente essa letra, mas várias outras deles que carregam crítica tanto à mídia quanto à repressão do Estado. Então, no Para Debater, pode-se dizer que a tirinha do Calvin os contesta ou os reforça. Então, partindo do pressuposto de que a letra dos Titãs traz uma crítica a esse veículo, a esse aparelho, a essa televisão, então, com base no texto, na tirinha,
ela reforçaria ou contestaria essa crítica da televisão? Então explique sua resposta. Então ela reforça a posição de Calvin no último quadrinho, no qual ele prefere assistir à TV a fazer qualquer outra coisa e está associada aos versos da canção, como aqui alguns trechos da música. A mãe diz para eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então eu deixo a cortina fechada. Além disso, sua postura passiva pode sugerir que ele se tornou um mero receptor de ideias. Certo? Isso aqui acontece muito, então imagina, a classe trabalhadora chega em casa esgotada por vender sua força de trabalho, o que ele vai fazer? Ele vai ficar refletindo sobre os valores que a TV está passando? Não. Ele vai ficar inerte, passivo, absorvendo aquilo que a TV está oferecendo para ele, até acabar caindo no sono. Certo? Então ele fica um receptor de ideias já prontas do mundo massificado. O que remeteria a outros versos de Marcelo Fromm, Tony Bellotto e Arnaldo Antunes, aqui são alguns nomes, né, presentes nesse grupo. Com a televisão me deixou burro, burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Ou ainda, e agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Certo? Então aqui está fazendo uma menção à homonização, essa padronização com esses valores que são transmitidos na mídia, certo? E aqui onde se iguala a situação do homem em frente à TV como aprisionado junto dos animais. Beleza? D. Em indústria cultural, o iluminismo como mistificação das massas, Adorno e Horkheimer afirmam que todos são livres para dançar e se divertir, como desde a neutralização histórica da religião, são livres para ingressar em uma das inúmeras seitas. A liberdade de escolha das ideologias, contudo, que sempre reflete a pressão econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade do sempre igual. Então aqui a gente acredita possuir uma certa liberdade de escolha, onde com tudo aquilo que é nos oferecido neste mundo capitalista, só que na verdade todas as nossas escolhas parecem que já são previamente direcionadas, porque todas as escolhas elas refletem isso daqui, que é a pressão econômica, ou seja, os valores econômicos, o estímulo do consumo está presente naquilo que a gente consome, que a mídia nos oferece. A teoria de Calvin emprega a noção de liberdade da mesma forma que os pensadores da escola de Frankfurt. Explique sua resposta. Quem são esses pensadores da escola de Frankfurt? São esses aqui alguns exemplos: Adorno e Horkheimer. A escola de Frankfurt é conhecida por uma interpretação mais de esquerda do mundo, onde vem carregada com essa crítica a respeito dos veículos de massa, sobre essa padronização, sobre a crise econômica, a exploração, a condição do trabalhador, a divisão de classes, enfim. A escola de Frankfurt trata a respeito de tudo isso. Então, sim, pois trata-se de uma falsa liberdade, de uma liberdade aparente, de uma liberdade de escolha que sempre reflete a coerção econômica. E que na sociedade midiática é a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Assim, Calvin tem a sensação de estar fazendo escolhas pessoais, quando na realidade ele está dominado pela indústria cultural, consumindo informações e opiniões pelos meios de comunicação de massa. E pior, supondo que tudo é uma decisão autônoma tomada por ele. Para ficar claro, talvez não seja muito claro entender essa orientação, essa falsa ilusão de escolha que a gente possui quando a gente está falando sobre as mídias. A gente acredita escolher as séries, acredita escolher os nossos filmes, mas quando a gente vai no mercado e consegue, ou vai no cinema e escolhe os combos, né? Nossa, agora não sei nem mais se isso aí tudo. A disposição dos preços sempre faz com que a gente tende a acreditar que está fazendo a escolha mais econômica, quando na verdade isso não passa por uma estratégia da própria empresa, do próprio marketing, da própria propaganda, para a gente ter a ilusão de que está fazendo uma operação mental, onde está obtendo a vantagem, quando na verdade a gente já foi orientado para gastar com aquele determinado produto, certo? Acho que ficou um pouquinho claro. Da mesma forma como a gente é orientado isso nos mercados ou nas promoções que existem, acontece a mesma coisa também nos veículos de imprensa, nos veículos midiáticos. VUNESP. Escalada da violência. Então, mais uma tirinha, né? Sangue, desespero e medo. É aquilo que é informado por essa TV. Odeio filme de terror, que a moça tá falando, né? Aí esse cara fala, não, não é filme de terror, né? É só um noticiário. Difícil fazer a distinção entre eles, né? Então, sou amiga da família. Então, aqui é outro quadrinho. Sou amiga da família,
Aí aqui um segurança, o número, né? Visita que eu não consigo ler o que está escrito nessa placa. Dia de visita, aí tem a fala do segurança. Dia de visita agora é só às terças e domingos. Então, num primeiro momento, a gente é instigado a imaginar que isso aqui se trata de uma prisão. Mas não, não é uma prisão, é uma propriedade privada, é uma casa, é uma residência, certo? Então, essa pessoa ela está tentando chegar para visitar a família, só que esse aqui é a segurança privada que está fazendo essa casa, você confunde, né, com o problema da segurança pública, que é uma consequência daquele medo que é gerado pela TV, certo? Então a TV, ela interessa passar essa sensação de insegurança, certo? Com a violência, com o medo, promover essa insegurança na população e vender determinados produtos, como por exemplo, isso daqui que é o serviço de segurança privado, certo? Então é mais ou menos assim que a mídia funciona. As charges permitem que se faça uma abordagem ao mesmo tempo crítica e irônica dos meios de comunicação de massa e da vida das cidades no período atual. Entre os assuntos que podem ser diretamente associados aos problemas abordados pela charge estão aqui. Quais são os assuntos que são diretamente ligados nessa charge? Então, alternativa A: o cumprimento pelos meios de comunicação de seu papel de noticiar o real cotidiano das cidades e o fortalecimento da segurança pública em detrimento da privada. Então aqui eu já fiz aqui os grifos, né? Já destaquei em vermelho o que está errado em determinada afirmativa. Por exemplo, ela não está noticiando o real. Ela está endossando a violência para instigar o medo na população. Então ela não está noticiando o real tal como ele é. Ela está aumentando, digamos assim, alguns detalhes para fazer para despertar certos sentimentos na população. E sem falar que não é a segurança pública que está sendo defendida, mas há uma apologia da segurança privada. B. O papel da mídia na propagação da sensação de insegurança junto à população e o surgimento de atividades, produtos e serviços vinculados à segurança privada, que é exatamente o comentário que eu fiz com vocês, né? A mídia ela se beneficia com essa insegurança e vende serviços privados. C. A influência restrita dos meios de comunicação sobre o cotidiano das cidades e a produção de um novo urbanismo expresso na valorização dos espaços públicos. Primeiro que não, porque não há uma influência restrita dos meios de comunicação. Parece que é muito mais o contrário. Há uma influência irrestrita dos meios de comunicação, porque eles podem informar qualquer coisa do real, certo? E que vai passar por um funil que vai trazer a vocês aquilo que alguém julgou mais relevante, certo? E não tem também essa valorização do espaço público, principalmente porque aqui as pessoas elas estão ficando enjauladas dentro de suas casas. D. A influência passiva da mídia sobre o comportamento e a vida das pessoas nas cidades e a regressão de produtos, serviços e atividades ligadas à segurança privada. Também não está correta. Influência passiva da mídia. A mídia ela não possui uma influência passiva. Ela toma um partido ativo, tentando orientar aí determinadas ações, determinados sentimentos. E a difusão de informações sensacionalistas pela mídia e a intensificação da convivência entre as pessoas da cidade. Então, por isso daqui a gente poderia julgar que ela está correta. A mídia ela é sensacionalista, porém não está sendo defendida aqui a convivência entre as pessoas, principalmente aqui com a pessoa que ela é negada a entrar para visitar a família. Well, a indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações novas que perturbem, mas deve devolver-lhe com nova aparência o que ele já sabe, já viu, já fez. É nesse aspecto aqui que tem aquela crítica que eu mencionei para vocês sobre os documentários os críticos que a gente acaba escutando. Esses documentários eles são interessantes, mas eles reafirmam boa parte daquilo que a gente já sabe. No quesito de propriedade do conteúdo que eles têm, é raso. Eles não estão estimulando uma reflexão profunda sobre os problemas que eles estão anunciando, certo? Eles estão apenas entregando mais do mesmo para a população que já tem um prévio conhecimento a respeito das desgraças do mundo. Certo? Então é nesse quesito que os veículos
de informação, ou a indústria cultural e toda a sua produção de entretenimento, ela não ameniza ou não oferece conhecimento para aqueles que fazem uso dos seus produtos, certo? Ela simplesmente está interessada no consumo e na padronização do comportamento. A gente acredita que está sendo inteligente assistindo essas coisas que são cabeça, quando na verdade a mídia ela só está brincando com o nosso cérebro. Fala, você é inteligente, parabéns. Agora vai lá e compra um tênis bonito, vai lá e compra alguma coisa que a gente induziu você a comprar com os nossos anúncios, meticulosamente colocados até na linguagem utilizada por nós, certo? É mais ou menos assim que ela age. A média é o senso comum cristalizado que a indústria cultural devolve com cara de coisa nova. Dessa maneira, um conjunto de programas e publicações que poderiam ter verdadeiro significado cultural torna-se o contrário da cultura. A mídia ela teria esse potencial, mas ela não está usando ele para isso, certo? E de sua democratização, pois se dirigem ao público transformado em massa inculta, infantil, desinformada e passiva. Isso aqui é um trecho do Filosofia 7 da filósofa Marilena Chauí, professora bem reconhecida. Com base no texto e nos conhecimentos sobre os meios de comunicação e indústria cultural, considere as afirmativas a seguir. Por terem massificado seu público por meio da indústria cultural, os meios de comunicação vendem produtos homogeneizados. Está correto, né? É exatamente isso que a mídia pretende. Os meios de comunicação vendem produtos culturais destituídos de matizes ideológicas e políticas. Não, está incorreto. Todo discurso possui um posicionamento ideológico, certo? Neutralidade é balela, porque eles estão servindo alguns interesses, certo? Neste caso, os interesses são os interesses da classe dominante, daquela que possui o poder, certo? E os interesses dessas classes geralmente tendem a reforçar e instigar o consumo exagerado. No contexto da indústria cultural, por meio dos processos de alienação de seu público, os meios de comunicação recriam o senso comum enquanto novidade. Então é exatamente isso que o texto estava informando para a gente, né? Ela não está entregando profundidade com seus frutos, ela não está entregando conhecimento. Ela está apenas pegando o senso comum e oferecendo com casca nova, certo? Uma pelo. Vocês entenderam? Está oferecendo com cara nova. Aí aquilo que a gente já está o mais do mesmo. E 4. Os produtos culturais com efetiva capacidade de democratização da cultura perdem sua força em função do poder da indústria cultural na sociedade atual. Então, os produtos culturais e a capacidade de democratização, eles poderiam ser alcançados. A gente teria potencial para ser muito melhor do que nós somos. Mas isso não acontece porque os veículos e determinados órgãos, eles estão a serviço do poder da classe dominante, certo? Que possui não só dinheiro, mas influência, prestígio e interesses econômicos. Bom, apenas a 2 está incorreta, certo? Então aqui, alternativa D. 4. Segundo Adorno e Horkheimer, a indústria cultural pode se ufanar de ter levado a cabo com energia e de ter elegido, em princípio, as transferências muitas vezes desejadas da arte para a esfera do consumo, de ter despido a diversão de sua ingenuidade inoportunas e de ter aperfeiçoado o feitio das mercadorias. Trecho do Adorno e Horkheimer, Dialética do Esclarecimento. Com base nessa passagem, nos conhecimentos sobre indústria cultural em Adorno e Horkheimer, é correto afirmar: a indústria cultural excita nossos desejos com nomes e imagens cheios de brilho, a fim de que passamos por contraste, criticar nosso cinzento cotidiano. Então, não, a indústria cultural ela não pretende fazer isso. Ela não está instigando nosso pensamento crítico. B. A fusão entre cultura e entretenimento é uma forma de valorizar a cultura. Com certeza não, porque o que ela quer não é valorizar essa cultura, mas valorizar uma cultura específica que é direcionada para determinada classe. A diversão permite aos indivíduos um momento de ruptura com as condições de trabalho sob o capitalismo tardio. Essa alternativa C, ela poderia ser correta se tivesse acabado aqui, nas condições de trabalho. Como ela faz menção ao capitalismo tardio, e de acordo com Marx e os pensadores de esquerda, o capitalismo ele não fez a humanidade sair da sua pré-história, porque mantém essa luta por concorrência, mantém esses valores muitos antigos, então isso aqui faz com que a alternativa não seja correta, mas seria muito fácil confundi-la.
certo? A alternativa correta é a D. Os consumidores têm suas necessidades produzidas, dirigidas e disciplinadas mais firmemente quanto mais se consolida a indústria cultural. Então, quanto mais forte, mais poder a indústria cultural vai possuindo, mais ela vai gerando, ela vai criando uma cultura própria para classes específicas consumirem os seus devidos valores. E também está errado porque a indústria cultural procura evitar a arte séria seja absorvida pela arte leve, certo? Não é exatamente o contrário que a indústria cultural pretende. Ela pretende, com essa arte leve, absorver toda a arte séria, ou seja, produzir coisas rasas e não oferecer muito conhecimento crítico, como a gente já está reiterando a cada questão. 5. Com base, leia o texto a seguir. Como observam os pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados na Cultura da Universidade de Virgínia, os executivos globais que entrevistaram vivem trabalhando num mundo feito de viagens entre os principais centros metropolitanos globais, Tóquio, Nova York, Londres e Los Angeles. Passam não menos do que um terço do seu tempo no exterior. Quando no exterior a maioria dos entrevistados tende a interagir e socializar com os outros globalizados, onde quer que vão, hotéis, restaurantes, academias de ginástica, escritórios e aeroportos são virtualmente idênticos. Num certo sentido, habitam uma bolha sociocultural isolada das diferenças mais ásperas entre diferentes culturas nacionais. São certamente cosmopolitas, mas de maneira limitada e isolada. A mesmice é a característica mais notável. E a identidade cosmopolita é feita precisamente da uniformidade mundial dos passatempos e da semelhança global dos alojamentos cosmopolitas. E isso constrói e sustenta sua sucessão coletiva em relação à diversidade dos nativos, dentro de muitas ilhas do arquipélago cosmopolita. O público é homogêneo, as regras da admissão são restritas meticulosamente, ainda que de modo informal, impostas, os padrões de conduta precisos e exigentes, demandando conformidade incondicional com todas as comunidades cercadas. A possibilidade de encontrar um estrangeiro genuíno e de enfrentar um genuíno desafio cultural é reduzida ao mínimo. Inevitável. Os estranhos que não podem ser fisicamente removidos por causa do teor indispensável dos serviços que prestam ao isolamento e ao autocontenção ilusória das ilhas cosmopolitas são culturalmente eliminados, jogados para o fundo invisível e tido como certo. Então, o que isso aqui está fazendo menção? Está falando que esses executivos que frequentam grandes centros econômicos acabam sendo todos iguais. Eles não têm contato com as pessoas dessas próprias regiões, certo? Isso contribui para uma mentalidade de que aquilo tudo é igual, de que a globalização está fazendo sucesso, ou de que as culturas estão caminhando para um único destino, certo? Promovendo aí a defesa de um certo etnocentrismo. Então, de acordo com o texto, é correto afirmar que a globalização estimulou a disseminação do cosmopolitismo que rompe as fronteiras étnicas quando todos são viajantes. Esse aqui. Um novo tipo de cosmopolitismo, então, de acordo com o texto, é correto afirmar que a globalização estimulou um novo tipo de cosmopolitismo que reforça etnocentrismo de classe e de origem étnica não está correto, certo? Inclusive, o meu comentário foi infeliz. Reforça esse etnocentrismo de classe, não é de classe, certo? Por quê? Porque ela está fazendo com que todo mundo pareça igual. A interação entre as culturas ativas, as classes e as etnias, alargando o cosmopolitismo dos viajantes do negócio. Não existe essa interação, certo? Como a gente leu no texto, as pessoas elas são reduzidas. Encontrar um nativo é algo extremamente difícil. D. O desenvolvimento da alteridade. Também não existe alteridade se todo mundo está sendo igual. E a emergência de um novo tipo de viajante de negócios envolvido com as comunidades. Não estão envolvidos com as comunidades, porque eles não têm contato com essas comunidades. Eles ficam nessas bolhas socioculturais. 6. A chegada da televisão. A caixa de Pandora tecnológica. Eu adorei essa imagem que o autor nos oferece. A caixa de Pandora tecnológica penetra nos lares e libera suas cabeças falantes. Astros, novelas, noticiários e as fabulosas e irresistíveis garotas propagandas. Versões modernizadas do tradicional homem sanduíche. Ou seja, fizeram da mulher um consumo
da mesma forma que o homem se vendia com aquelas placas vendendo aí determinadas coisas nos centros comerciais. A TV, a partir da década de 1950, entrou nos lares brasileiros, provocando mudanças consideráveis nos hábitos da população. Certos episódios da indústria da história brasileira revelaram que a TV, especialmente como espaço de ação da imprensa, ou seja, fazendo um papel social, construindo um papel social, tornou-se também veículo de utilidade pública, aí sim seu papel social, a favor da democracia, na medida em que, então as alternativas que eu vou ler agora, elas estão trazendo críticas ao que a mídia, ao que a mídia fez, com seu posicionamento a favor de determinados regimes que vão contra a democracia. Mas a alternativa que nós precisamos assinalar é aquela que está destacando o papel da TV positivo em relação à democracia, certo? Então aqui, amplificou os discursos nacionalistas e autoritários durante os governos da era Vargas. Não, isso não está a favor da democracia. Revelou para o país casos de corrupção na esfera política de vários governos. Essa aqui é a alternativa B, né? Onde são informados esses casos de corrupção. Cabe atualizar, né? Que a mídia ela também não vai notificar todos os casos. Inclusive, aí a gente está entrando numa superestrutura jurídica, onde não somente a mídia está agindo de forma tendenciosa na notificação dessa corrupção, mas há toda uma influência. Oi, você trouxe café? Obrigado. Guarda lá. Guarda lá, leva pra avó. Perdi. Revelou os países do caso de corrupção. Ah, sim, porque a mídia ela vai noticiar os casos de corrupção que são pertinentes a ela, dependendo também daquilo que corre na justiça. Ou seja, os nossos juízes também precisam estar isentos aí da defesa de interesses duvidosos para fazer com que determinadas pessoas sejam presas, determinados partidos sejam presos e outros não arquem com com as consequências de suas ações. Essa daqui, apesar de possuir críticas, a mídia ela ajuda aqui em trazer os casos de corrupção à tona. Isso contribui para a democracia, certo? O que o povo deveria fazer, simplesmente, então, votar naqueles que são imaculados, né? Também é arriscado. Enfim, a questão é complexa. C. Maquiou indicadores sociais negativos durante as décadas. Isso também não contribui para a democracia. Apoiou as iniciativas do fechamento do parlamento. Também não contribui para a democracia. E corroborou com a construção de obras telefônicas durante os governos militares. Isso aqui também não. VUNESP. Isso aqui é uma questão que eu achei pertinente. A revista VUG trouxe um ensaio na sua edição Kids com meninas extremamente jovens em posições sensuais. Olha só como que a imprensa se manifesta, né? Extremamente jovens. Também conhecida como crianças, né, gente? São crianças, não são meninas extremamente jovens, são menores, são crianças. Isso estimula hábitos questionáveis, como a gente vai ver no texto. Essa sexualização das crianças, a venda desses produtos. Existe eu acompanhava aquela série Stranger Things, onde tem a Eleven, né? A 11. Na primeira temporada ela é uma criança, as primeiras entrevistas ela é uma criança. Na segunda temporada, o que fizeram com aquela menina? Sexualizaram ela de maneira absurda, de maneira intolerável. Isso que a mídia faz, ela vai estimular isso dessa forma. Então, continuando. Eu digo que, enquanto a gente continuar a tratar nossas crianças dessa maneira, pedofilia não será um problema individual de um tarado hipotético, e sim um problema coletivo. Caso de segurança pública. De uma sociedade que comercializa sem pudor o corpo de nossas meninas e meninos, afirma a roteirista Renata Correia. Para a jornalista Vivi Whitman, a moda não é exatamente o mais ético dos mundos. Então ela afirma, ela reconhece. E não tem pudores com nenhum tipo de sensualidade. A questão é que, num ensaio de moda feito para vender produtos e comportamentos, não há espaço para teoria, nem para discussão, nem para aprofundar nada. Não é questão de demonizar a revista, mas de fato é o caso de ampliar o debate sobre essa questão. Ou seja, não devemos demonizar a revista, então como que a gente vai criticar os valores que elas estão transmitindo, né? Enfim, isso aqui, Vogue Kids, faz ensaio para as crianças em poses sensuais e pode ser acionada pelo MP.
Carta Capital. No texto, a pedofilia é abordada segundo critérios relativistas, questionadores da validade das normas absolutas no campo da sexualidade. Não, não é relativista. B. De acordo com parâmetros jurídicos que atestam criminalização desse tipo de comportamento. De maneira nenhuma, também não. A partir dos imperativos de mercantilização do corpo e da cultura em detrimento de aspectos éticos e morais. Exatamente isso daqui. Então ela está fazendo sua escolha, ela prefere o consumo, ela prefere o lucro ao tentar raciocinar sobre os valores éticos e morais que estão sendo transmitidos ao se sexualizar meninas extremamente jovens. Oi, queijo. Ai, obrigado. Como queijo? É gostoso? Onde eu parei, gente? C, né? D. De acordo com critérios patológicos. Não, porque o texto ele deixa claro que isso não é um critério patológico, mas é algo que, em certa medida, é estimulado por essa mídia e principalmente por essa revista que é citada na matéria. Sob um ponto de vista teológico, não, a gente já pode parar aqui porque a teologia ela nem é mencionada durante esse texto. Enem. Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se por imagens midiáticas, a imagem de indivíduo, principalmente na indústria do espetáculo, pode agregar valor econômico. Agregar valor econômico, na medida de seu incremento técnico, amplitude do espelhamento e da atenção pública. Aparecer é, então, mais do que ser. O sujeito é famoso porque é falado. Nesse âmbito, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas com supostos ganhos distributivos, a informação ilimitada, a quebra das supostas hierarquias culturais, afeta a velha cultura disseminada nas esferas públicas. A participação nas redes sociais, a obsessão dos selfies, tanto falar e ser falado, quanto ser visto são índices de desejos de espelhamento. A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza a prática identitária autorreferente, que seria você tentar se ver, tentar se vender, com aquilo que a gente comentou na nossa aula de exposição teórica sobre esse conteúdo. Certo? As outras estão erradas. Dinâmica política democratizante, não. Produção instantânea de notícias, também não. Processos difusores de informação, com certeza não. Mecanismo de convergência tecnológica, não. Aqui os ganhos distributivos, a mídia ela vende esse discurso. Informação ilimitada, quebra de supostas hierarquias, mas na verdade, como nós já afirmamos, a indústria só está vendendo mais do mesmo, certo? Então é isso. Pessoal, eu acredito que eu não vou conseguir ler esse texto inteiro com vocês, certo? Mas esses dois textos, dois aspectos da cultura contemporânea da leitura complementar aqui discutidos são: o primeiro texto tratando da questão da indústria cultural e de suas contradições em texto. É de autoria do sociólogo Edgar Morin, um dos mais importantes intelectuais contemporâneos. O segundo é de Guy Debord, cara do Sociedade do Espetáculo. De alguma maneira, ambos promovem uma reflexão sobre as relações entre cultura, mídia e poder. Será que a gente consegue? Acredito que não. Bom, a ideia presente nesses textos, contradições da indústria cultural. Aqui, eu vou fazer o resumo, vai ficar confuso para vocês. Vamos ler primeiro, pelo menos, esse texto. A gente tem 7 minutos. O criador, isto é, o autor criador da substância da forma de sua obra, surgiu tardiamente na indústria da cultura. É o artista do século XIX. Ele se afirma precisamente no momento em que começa a era industrial. Tende a se desagregar com a introdução das técnicas industriais na cultura. A criação... Olha o queijo. É, não. Acho que ele quer aparecer no vídeo. Nossa, eu tô muito torto aqui. Tende-se a desagregar com a introdução das técnicas industriais na cultura. A criação tende a se tornar produção. Então aqui esse texto está fazendo menção à divisão dos trabalhos, onde cada um é responsável por uma etapa do trabalho da criação de algum produto que chegará até nós, consumidores da indústria cultural. Só que o que acontece? Cada um desses elementos que contribui para a produção final desse produto que será distribuído para a gente, eles são isolados. Só que eles reproduzem esses valores de determinada empresa, de determinado veículo, parcelado.
ou seja, na sua totalidade, eles estão contribuindo para reafirmar determinados valores. Só que inconscientemente, trabalhando cada um no seu setor, eles também estão reproduzindo esses valores. Esse é o problema. Então, não existe uma organização maléfica que está meticulosamente pensando nos conteúdos que serão entregues para a população. Não, eles são resultados de um produto do mundo em que vivemos e essas pessoas que trabalham a serviço desses empresários, elas próprias reproduzem esses valores na criação que elas fazem, certo? Mais ou menos é isso que está presente nessa ideia desse texto. As novas artes da cultura as novas artes da cultura industrial ressuscitam, em certo sentido, o antigo coletivismo do trabalho artístico, aquele das epopeias anônimos, construtores de catedrais, das ateliês de pintores, até Rafael Rembrandt. É surpreendente a analogia entre os heróis homéricos, os cavaleiros da Távola Redonda, cantados por vagas sucessivas de poetas esquecidos, e os heróis das epopeias de revistas em quadrinhos, da imprensa de massa, ilustrados por ondas sucessivas de desenhistas que recaem no anonimato. Assim, por exemplo, John Carter, herói, Edgar Rice Barros, inaugura sob a forma romanesca o western interplanetário. Em 1984, King Feature Syndicate acusa o desenhista Alex Raymond de pôr em quadrinhos as aventuras desse herói que se transforma em Flash Gordon. Não faço a menor ideia do que é esse personagem. Mas está mostrando aqui o padrão, ou seja, o cara criou aqui esse western planetário, depois vem outro produto da indústria cultural, que é esse Flash Gordon, com ideias parecidas, ou seja, produziram algo semelhante. É isso, essa homogeneização. A gente acredita que está consumindo coisas diferentes, quando na verdade é mais do mesmo. A divisão do trabalho se estende inegavelmente aos demais setores da criação industrial. A produção televisiva obedece às mesmas regras, ainda que em grau menor do que a produção cinematográfica. Já a produção radiofônica obedece de modo diverso, segundo as emissões, a essa divisão do trabalho. Na imprensa periódica e às vezes diária, o trabalho redacional sobre as informações brutas de fato de agências comunicações de correspondentes e colocação em linguagens que constitui o rewriting testemunham a planificação da divisão racional do trabalho, em detrimento do antigo jornalismo. Então não está existindo criação, está existindo reiteração de determinados valores. O exemplo aqui dessas duas produções deixa claro aqui como funciona essa indústria, que acaba criando sempre mais do mesmo. E de forma quase inconsciente, os seus empregados contribuem para esse quadro. Eles estão a serviço desse valor aí defendido pela empresa, só que cada um deles está endossando, está trazendo mais esses valores já muito conhecidos. Distribuição do mercado cultural. Essa divisão do trabalho tornado coletivo é um aspecto geral da racionalização que chama o sistema industrial. Racionalização que começa na fabricação dos produtos, se segue no planejamento de produção, de distribuição e termina no estudo da mercadoria cultural. Então as pessoas elas estão contribuindo para esses valores, certo? Quase de maneira inconsciente. Então começa desde em cada setor necessário para se produzir algo final, um filme, uma série, uma música, certo? Cada um deles está contribuindo para esses valores, está defendendo, está passando adiante esses valores da indústria cultural. Começa em cada um desses setores, do planejamento, da produção, da distribuição, até terminar no estudo daqueles que vão estudar esse próprio movimento. A essa racionalização corresponde a padronização. A padronização impõe ao produto cultural verdadeiros moldes espaço-temporais. O filme deve ter aproximadamente 2.500 de película, isso deve cobrir 1 hora e meia, os artigos de jornais devem compor um determinado número de sinais, os programas de rádio são cronometrados, então aqui é a estrutura que precisa ser obedecida. A partir dessa estrutura que precisa ser obedecida, você vai passar determinadas ideias que já se encaixam, que obedecem a essas regras que foram estabelecidas. A divisão do trabalho, porém, não é de modo nenhum incompatível com a individualização da obra. Ela já produziu suas obras-primas no cinema, se bem que efetivamente as condições ideais da criação sejam aquelas em que o criador possa assumir ao mesmo tempo as diversas funções industrialmente separadas. A ideia, o cenário, a realização e a montagem. Portanto, numa divisão do trabalho, nem a padronização são, em si, obstáculos à individualização da obra. Na realidade, elas tendem a sufocá-lo e a aumentá-la ao mesmo tempo. Quanto mais a indústria cultural se desenvolve, mais ela apela para a individualização, mas tende também a padronizar essa individuação.
Em outras palavras, a dialética padronização e individuação tende frequentemente a se amortecer em uma espécie de termo médio, certo? Então eu só vou fazer aqui a leitura dessa questão, o outro texto ficará para depois, eu entrego a devolutiva desse segundo texto através do exercício para vocês, certo? Só vou colocar aqui depois para vocês lerem o gabarito. Segundo o autor, devemos ao desenvolvimento do capitalismo o surgimento da chamada indústria cultural. Pensando nisso, como explicar a passagem? A criação tende a se tornar produção. Então, com base naquilo que a gente leu, como que a gente pode explicar essa frase? A criação tende a se tornar produção. Não existe mais criação. O que existe é a produção de algo homogeneizado, de algo padronizado. A criação de mais, a produção do mais do mesmo, certo? Então não existe criação, não existe criatividade, existe só reiteração daquilo que já conhecemos. Edgar Morin ressalta a extensão da divisão do trabalho, oriunda da produção fabril, para o âmbito da criação cultural. Então, da mesma forma como as pessoas eram divididas na Revolução Industrial para fazer determinado produto, isso também acontece na indústria cultural, onde cada um trabalha na redação de determinado jornal, aquilo que será escrito e transmitido no rádio, aquilo que as cores que serão utilizadas por determinados personagens no filme, as falas que eles estarão utilizando, o tempo para cada apresentação dessa, certo? Então, cada um é responsável por esse setor. Só que cada um desses setores está trabalhando de acordo com os valores dessa empresa. Então, é aí que está a individuação, certo? Que é aquele que está trabalhando no seu setor, e a padronização, que é a totalidade de todos esses setores com os valores que estão sendo promovidos para o âmbito da indústria cultural e dos meios de difusão dessa criação. Por esse processo, as criações artísticas passam a sofrer uma padronização, que, se não elimina a individualização das obras, tende a impor até mesmo aos autores individualizados padrões de criação compatíveis com os gostos de um mercado consumidor influenciado pelos financiadores da indústria cultural, certo? Acho que dá tempo, gente. Só para a gente não ficar com conteúdo esburacado, vou fazer aqui a leitura com vocês. Eu acho que eu fico desfocado. Tá. Então, aqui. A negação e o consumo da cultura. A cultura é a esfera geral do conhecimento e das representações do vivido. Na sociedade histórica dividida em classes, o que equivale a dizer que ela é o poder de generalização, que existe a parte como divisão do trabalho intelectual e trabalho intelectual da divisão. Ao ganhar independência, a cultura começa um movimento imperialista de enriquecimento, que é ao mesmo tempo o declínio de sua independência. A história que cria a autonomia relativa da cultura e as ilusões ideológicas quanto ao respeito dessa autonomia também se expressa como história da cultura. E toda história de vitórias de cultura pode ser compreendida como a história da revelação de sua insuficiência, como uma marcha para a sua autossupressão. A cultura é o lugar da procura da unidade perdida. Nessa busca da unidade, a cultura, como esfera separada, é obrigada a negar a si própria. Certo? É por isso que a sociedade não compreende as nossas críticas. O que esse cara está falando para a gente nesse trecho incompreensível? Bom, ele está destacando aí a contradição da cultura. A cultura ela cresceu tanto que ela acabou ficando quase independente. Só que essa independência fez a cultura raciocinar sobre a sua própria capacidade de disseminar determinados valores. Então ela perde aquilo que ela deveria trazer. Então a cultura, que é um conhecimento do povo, conhecimento regional, conhecimento nacional, conhecimento popular, ela acaba servindo aos interesses imperialistas ou interesses de classes dominantes, ela nega a si mesma e começa a disseminar outros valores. O que gera um estudo a respeito desse movimento próprio da cultura. Então a cultura ela começa independente, ela descobre seu poder, ela é disseminada, aqueles vão estudar essa cultura e entender todo esse processo que acontece com ela. Explique a ideia de Debord, citada no texto teórico do capítulo. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Certo? Então, o espetáculo e a mídia, ela informa sobre a realidade através dessas imagens. Ela informa a realidade através dessas imagens que tendem a estimular determinados comportamentos, certo? Essa padronização. Então, ela influencia a sociedade com essas imagens que trazem a leitura dela sobre o mundo. Certo? Para Guy Debord, a cultura de cada sociedade se desenvolve a partir da vivência coletiva em todas as esferas: econômica, política, religiosa e esportiva.
A cultura, ela permeia esses âmbitos, manifestando-se nas representações concretas de caráter linguístico, musical e artístico. Então, esses aqui são frutos da vida prática na sociedade, e a partir desses nós temos a origem da linguagem, as produções de caráter linguístico, musical e artístico, que na sociedade de classes compõe a divisão do trabalho no plano intelectual. Essa parcela do trabalho dividido socialmente é também interpretada e procura desvendar os mitos por trás das imagens vinculadas como autoexplicação da realidade. Realidade que, transformada em espetáculo a cada dia renovado, está baseada nas relações sociais que as imagens procuram escamotear, aparecendo estas como verdadeiras realidades independentes da vontade dos seres humanos reais. Certo? Com isso, nós finalizamos a correção dos nossos exercícios. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Vocês ainda estão aí comigo? Tá certo, Jennifer. Eu agradeço aí a presença de vocês durante a nossa aula, certo? E até mais. Atentos para as aulas que vou enviar, os exercícios que vou acabar liberando para vocês, certo? E até a próxima. E obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.